Será que cavalos podem causar efeitos psíquicos em crianças? Hoje nós vamos avaliar um artigo científico que traz essa concepção à tona. Olá, eu sou o Júlio. Neste canal falamos sobre comportamento humano. Eu sou psicólogo e uma das minhas tarefas é ficar sempre atualizado acerca do que está sendo pesquisado dentro da psicologia. E aí eu pensei, por que não trazer para você? Eu sei que a área de artigos científicos é uma área bastante complexa e muitas vezes é difícil de entender o que está acontecendo nos artigos. As metodologias são um pouco complicadas, as coisas que estão sendo explicadas não são muito claras. Então hoje eu estou aqui com você, eu estou com um artigo aqui na minha frente e eu adoraria ler esse artigo para você, apenas o resumo de uma forma simples, para que você saiba de um dado interessante, um fato interessante. Se você gostar dessa iniciativa, eu posso fazer isso uma vez por semana, se eu der conta, ou ao menos uma vez a cada 2 semanas. Eu trago artigos diferentes, de pesquisas diferentes, que estão trazendo concepções sobre comportamento humano que talvez você nem mesmo imagine. Bom, vamos lá, vamos mergulhar nesse papo então. Hoje nós vamos conhecer o artigo escrito pela Paula Ferreira. O nome do artigo é o seguinte: Efeitos psíquicos em crianças a partir de uma intervenção assistida com equino, um estudo de caso. Veja só, no nosso resumo nós temos o seguinte: as intervenções assistidas por animais que utilizam a espécie equina como mediadora representam um campo emergente de pesquisas. Esses animais podem atuar como facilitadores sociais e potenciais catalisadores para contatos entre humanos. O objetivo do estudo foi o seguinte: investigar os efeitos psíquicos de intervenção assistida por um equino em criança. E o método que eles usaram foi o seguinte: eles fizeram uma pesquisa qualitativa, ou seja, focada não em quantidade, e sim em qualidade de captação de poucas pessoas, tá? Que era descritiva e exploratória, desenvolvida numa modalidade de estudo de caso. Ou seja, a proposta é uma criança com 10 anos e 3 meses, do sexo feminino e com motivação para essa intervenção. Ou seja, eles avaliaram o caso específico dessa criança para ver como essa criança ia evoluir no processo para que eles possam entender se a proposta inicial fazia sentido. Será que realmente vai fazer diferença botar essa criança em contato com o equino? É o que a gente vai descobrir agora se deu certo ou não. O processo foi o seguinte: como é que eles avaliaram isso? Eles fizeram um procedimento onde eles tiveram a fase pré-trabalho com o equino e pós o trabalho. Na fase pré, eles fizeram uma entrevista semi-dirigida com a professora, tá? Uma entrevista com a mãe e a aplicação de um procedimento chamado desenho história com o sujeito. Ou seja, é um ato de escrever ali enquanto montar uma história por meio de ilustrações. Uma vez feita essa entrevista, eles começaram então a fase de interação com o animal. O que acontece nesse momento? É muito interessante trazer esse artigo para vocês. Eu escolhi esse artigo porque eu tive a oportunidade de participar de um centro de ecoterapia enquanto eu estava na faculdade. Eu tive o prazer de, durante um semestre, acompanhar crianças, principalmente crianças especiais, com necessidades especiais, trabalharem com equinos. E era uma sensação incrível. O progresso que essas crianças tinham era incrível. E eu, obviamente, trouxe um artigo para mostrar isso para vocês, né? Muita gente nem imagina, né, que um cavalo pode trazer isso para uma criança, né? Mas vamos voltar para o estudo. Como é que funciona? Olha só. Eles fazem da seguinte forma. Começa-se, então, com a criança fazendo uma aproximação e a escovação do cavalo. Ou seja, a criança nunca viu muitas vezes esse animal, chega lá, né, vai chegar perto do bicho, encostar nele, fazer uma escovação ali para sentir como é essa interação. Depois disso, na segunda etapa, ela vai fazer a alimentação do animal, vai fazer a limpeza das baias onde o animal fica e dar banho no animal, o que é sempre uma atividade muito legal. Depois disso, ela aprende a fazer o encilhamento básico. O que é o encilhamento? Colocar a sela de cavalo na criança. Colocar a sela de cavalo no equino, né, para aprender como funciona. Depois disso, na quarta etapa, ela aprende a fazer a condução do animal, ou seja, pegar ali nas rédeas, né, e levar ela de um lado para o outro, levar o cavalo para lá, para cá. E depois disso, a quinta etapa é a montaria conduzida, ou seja, a criança sobe sobre o cavalo, mas ela tem um tutor, ela tem um guia que fica à frente cuidando desse cavalo, obviamente, para que as coisas não desandem, né? Basicamente é isso. Todas essas etapas, segundo o artigo, foram filmadas e depois de toda essa interação, lá na fase pós-tratamento, eles reaplicaram o procedimento de desenho história. Sabe qual foi o resultado que eles tiveram? Olha só que interessante.
Em síntese comparativa do material obtido nos procedimentos antes e depois, observou-se que a luminosidade e o afeto estiveram presentes em ambas as situações, emblematicamente representados por sóis e corações que a criança havia desenhado. Os conteúdos expressos pós a interação trouxeram elementos das experiências vividas naquele local, em contraponto com os fantasiosos predominantes no material pré-interação. Veja que interessante. Então nós estamos falando que antes a criança desenhou coisas fantasiosas que não faziam parte da vida dela. Depois do processo de interação com o equino, ela desenhou experiências que ela teve, experiências com o animal, ou seja, mostrando que aquilo trouxe para ela uma vivência emblemática, né? E o mais interessante, que a conclusão final é a seguinte, ó, ele diz aqui, ó, em ambas as situações, os conflitos internos da criança, decorrentes da angústia frente ao contato com suas limitações físicas, se fizeram presentes. Contudo, eles foram significativamente potencializados e expressos pós-interação. Ou seja, a conclusão é a seguinte: há evidências, no caso estudado, de que a interação humano e equino suscitou efeitos psíquicos singulares, revelados especialmente nos resultados do procedimento desenho e história pós a interação. Sugere-se então, portanto, o aprofundamento de estudos predominantemente desenvolvidos e realizados com equinos. Porque o que acontece? Olha só que interessante, né? O que esse estudo diz pra gente? Aconteceu um negócio diferente em um caso aqui. Precisamos conhecer mais sobre esse assunto. É isso. Esse artigo, ele fala isso para você. Ele fala que uma criança teve maior consciência de si mesma, ou seja, teve mais contato consigo mesma e com as suas próprias limitações, depois de entrar em contato com um cavalo. E depois de entrar em contato com esse cavalo, ela também criou memórias que ela prefere colocar no papel do que as memórias fantasiosas decorrentes de uma fase onde ela não teve essa experiência. Ou seja, foi significante para essa criança. Entrar em contato com o equino mudou algo dentro dela. E aí o artigo diz que grande parte dos estudos hoje, predominantemente, são desenvolvidos com cães, ou seja, a interação de crianças com cães. E eles sugerem que nós precisamos conhecer mais os efeitos dos equinos nos humanos. Olha que coisa maravilhosa, né? Se você tiver a oportunidade de pesquisar, procure aí, equoterapia. É maravilhoso para crianças com necessidades especiais, especialmente para crianças do espectro autista. Porque, se você não sabe, crianças que estão nesse espectro, né, elas acabam tendo dificuldade de comunicação, de empatia, e trabalhar com um animal como o cavalo, por alguma razão, eu não sei te dizer ainda, né, nós não temos uma resposta clara, né, mas trabalhar com um cavalo te gera uma conexão muito diferente. Imagine que, se você aí, talvez, que está me vendo, já trabalhou com cavalos, já teve cavalos, talvez você saiba do que eu estou falando. Os cavalos têm uma capacidade de gerar vínculo muito forte com os seres humanos. Não sei porquê, precisamos de algum estudo que fale disso para a gente trazer mais informações, mas é um fato muito interessante. Então, se você hoje possui uma criança, especialmente com necessidades especiais, com dificuldades de criar vínculos, vale a pena você conferir algum centro de interação com equinos. Ao menos é o que o artigo aqui da nossa amiga Paula Ferreira traz para nós. Se você quiser conhecer esse artigo inteiro, fique à vontade para conferir na descrição. Eu li para você o resumo, tá? Mas o artigo é gigantesco, tem uma série de embasamentos teóricos, uma série de mudanças a respeito de todas as questões. Aqui, por exemplo, eles falam que teve todo um passo a passo para trazer o cavalo para a criança poder conhecer. Então, se você quiser se aprofundar, o link vai estar aqui na descrição. E eu espero que quase que essa contação de histórias te mostre que artigos científicos são um pouco mais interessantes do que eles parecem, né? Se você gostou dessa iniciativa, eu preciso do seu apoio, tá? Se eu não tiver uma boa quantidade de pessoas animadas para verem novos artigos, eu não vou mais fazer esse tipo de vídeo. Então cabe a você definir o futuro desse quadro aqui no nosso canal, tá bom? Então se você gostou, deixe seu gostei, deixe seu comentário abaixo com as suas percepções sobre o que nós conversamos e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e até lá!